Seguinte, nessa aula eu vou trabalhar com vocês uma aplicação de física quântica, mais especificamente radiação de corpo negro, que é o primeiro assunto que a gente vê normalmente quando a gente é introduzido à física quântica na graduação. Então, para isso, vamos considerar aqui diretamente a lei de Planck para a radiação de corpo negro em termos do lambda, né? Ao invés de ser em termos da frequência que a gente poderia também obter. De forma que o interesse nosso aqui vai ser plotar a densidade de energia, no caso o U, para diferentes temperaturas e derivar a lei de deslocamento de Yen. E, por fim, a gente vai usar a temperatura de 5.700 Kelvin como uma estimativa da temperatura da superfície do Sol para determinar qual que é o lambda máximo no caso da radiação solar. Então, é isso que a gente vai fazer. E, inicialmente, então, vamos plotar a lei de Planck. E, para plotar a lei de Planck, primeiro a gente precisa construir a função, né, associada à lei de Planck. Então, a gente pode construir ela dessa forma aqui, que vai depender de duas variáveis, de lambda, né, que é o comprimento de onda, e de T, que é a temperatura. Então, a gente tem aqui a nossa lei de Planck, em que aqui seria exponencial. E, bom, a gente tem aqui as constantes, né, H, constante de Planck, C, velocidade da luz, K, seria a constante de Boltzmann, em que, para obter o valor dessas constantes físicas relevantes, a gente vai usar a função quantity, que essa função ela faz o seguinte: ela representa uma quantidade com o tamanho, né, dado pela magnitude e unidade especificada pela unidade, né, em que tem também essa outra implementação aqui que assume que a magnitude da unidade especificada seja 1, né, em que no caso, a gente vai usar essa função quantity junto com uma outra, que é um unit convert, para nos livrarmos das unidades das constantes, a fim de visualizar melhor o plot que vai ser feito. Então, ó, o que a gente vai pegar? Por exemplo, aqui da velocidade da luz. Deixa eu secar um pouco esse código aqui. A gente está pegando a função quantity, inicialmente vamos pegar aqui, ó, e passando para ela um argumento só, que é o quê? Né? A velocidade da luz, né? Aqui a string speed of light, indica para a gente a constante da velocidade da luz, né? No vácuo. E aqui a gente está multiplicando por segundos dividido por metros. Para quê? Para pegar somente o valor da velocidade da luz, sem pegar as unidades. Então, fazendo isso, ó, reparem, a gente tem aqui ó, 1, né, segundo por metro vezes a velocidade da luz, que é dada em metro por segundo. Aí, fazendo isso, a gente só vai ter o valor da unidade. Só que reparem, quando a gente usa quantity, ele me dá isso daqui, só que eu vou estar interessado no valor desse cara, né? Ou seja, no valor de C no vácuo. E para isso eu vou usar unit convert. Usando o unit convert, a gente tem aqui o valor da velocidade da luz no vácuo. Então é isso que esse código está passando para a gente, né? Ele vai fazer isso para H e para K, né? Em que H seria a constante de Planck e K seria a constante de Boltzmann. Aí, deixa eu deletar essas células. E bom, aqui ó, a gente está implementando a nossa densidade de energia modificada, né, como sendo essa função aqui, ó, U lambda vezes 10 a menos 6, a temperatura aqui na segunda entrada, dividido por 10 a sexta, e aí a gente está substituindo esses caras aqui, né? Então a gente está definindo essa nova densidade de energia ρ aqui, que está em termos dessa densidade de energia U aqui, que é exatamente a que a gente tinha, né? Então a gente está fazendo uma ligeira modificação para ter um plot melhor, em que plotando a densidade de energia ρ para diferentes temperaturas e comprimentos de onda, a gente tem o seguinte, ó. Deixa eu avaliar essa célula aqui primeiro. Aliás, primeiro eu preciso definir aqui, ó, quem que é meu U, né? Eu não esqueci de definir o U. Aqui eu não tinha definido, defini. Agora vou definir o ρ de novo. E agora sim vou fazer o plot. Pronto. Agora sim a gente tem o nosso plot. E o que está acontecendo aqui? Bom, na primeira entrada eu estou passando o evaluate, né, para avaliar antes de ser feito o gráfico, né? E aí eu estou passando dentro desse evaluate ó, uma tabela com esse ρ aqui, né?
para um lambda, que vai variar, né? E uma temperatura que vai variar, né? Só que essa temperatura ela vai variar aqui, ó, de 4 até 7, né? Ou seja, 4, 5, 6, 7 que vai multiplicar 1000 aqui. Ou seja, 4000, temperatura de 4000, 5000, 6000, 7000. Então, estou criando uma tabela aqui dentro desse evaluate com essas diferentes temperaturas, o que vai me dar, né, esses 4 gráficos aqui distintos. Porque se eu tivesse feito para uma temperatura só, por exemplo, para 4000, eu teria um gráfico, só que somente para uma temperatura. E eu quero para fazer um comparativo aqui, né? E aí o lambda, a gente vai colocar ele para variar de 0,1 até 1,5. O intervalo do gráfico a gente está pedindo todo. O frame do gráfico a gente está colocando true, né, o quadrozinho aqui. E como etiqueta do gráfico, né, como label, a gente está colocando aqui, ó, densidade de energia versus comprimento de onda, né? Aqui. Frame ticks, né, marcadores de quadro, a gente está colocando automático, né, esses marcadores aqui. E frame label, legenda do quadro, a gente está colocando aqui, ó, no eixo X, né, o nosso lambda está em 10 a 4 angstrom. E no eixo Y a gente está colocando a densidade de energia que está em 10 a 6 joules sobre metro a quarta, né? Então tá aqui o nosso plotzinho bonito, em que tá aqui o gráfico, né, da densidade de energia para 4000 Kelvin, aqui para 5000, para 6000, para 7000. Então aqui é uma forma bem fácil da gente plotar a densidade de energia, né, emitida por um corpo negro, em função do seu comprimento de onda, né, em função do comprimento de onda, em que aqui, ó, e da temperatura, obviamente. Então tá aqui os 4 gráficos para essas 4 temperaturas, e a partir desse gráfico, ó, a gente vê que ele é consistente com a lei de Yen, né, que possui essa forma analítica aqui, né, em que B seria essa constante, T a temperatura, e a gente pode ver, ó, que à medida que T vai aumentando, ó, à medida que T vai aumentando, daqui para cá, né, de baixo para cima, que é a temperatura, né, os gráficos estão, aqui é 4000, aqui é 5, aqui é 6, aqui é 7. À medida que T vai aumentando, o lambda máximo, né, o comprimento de onda máximo, ele vai diminuindo. Então, por exemplo, o comprimento de onda máximo desse cara aqui, né, para 4000, está aqui mais ou menos, né, para 5000 está mais ou menos aqui, 6000 aqui, e para 7000 aqui. Então, a lei de Yen diz justamente isso para a gente, né, que o comprimento de onda máximo emitido, ele é inversamente proporcional à temperatura, ou seja, à medida que a temperatura vai aumentando, o comprimento de onda máximo ele vai caindo, e é justamente isso que a gente está vendo nesse gráfico aqui. E, bom, essa é uma das partes que a gente queria implementar. Agora vamos obter o lambda máximo dessa lei de Yen aqui, né? Então a gente quer obter esse lambda máximo. E também, consequentemente, a gente vai obter a lei de Yen. E em que, com a expressão para a lei de Planck, ao fixar o valor de T, basta... Opa, temperatura. Deixa eu olhar aqui de novo. Dar um Enter. Aí, bugou. Deixa eu apagar essa célula de LaTeX aqui e colocar de novo. Ctrl 4, P grande. Vou botar aqui, P maiúsculo. Pronto, agora sim. Com a expressão para a lei de Planck, ao fixar o valor da temperatura, basta derivarmos ela com respeito à lambda e igualar a zero para descobrir qual é o lambda máximo. De fato, né, se a gente quer encontrar um ponto de máximo da nossa função, a gente precisa derivar a função com relação... Aliás, se a gente quer encontrar uma variável máxima, né, aliás, um ponto de máximo da nossa função, a gente precisa derivar essa função com relação à variável com a qual a gente quer encontrar o ponto de máximo, igualar a zero, e aí assim a gente acha o ponto de máximo. Então, no caso que a densidade de energia, né, por exemplo, aqui, ó, depende de lambda de t. Se a gente quer encontrar para qual lambda isso aqui é máximo, a gente precisa derivar isso aqui com relação a lambda e igualar a zero. Então é isso que a gente vai fazer, né? Então pegando aqui, ó, definindo essa variável, esse símbolo aqui, ó, do de lambda, como sendo isso daqui, ó, a derivada de u de lambda t com relação a lambda, a gente tem o seguinte, ó, deixa eu tirar essa parte aqui. A gente tem esse cara aqui, ó. Então, eu estou tomando a derivada parcial de u de lambda t com relação a lambda. Não estou tomando a derivada total, porque assim apareceriam outros caras aqui que eu teria que definir como zero, né? E em que, no caso, por exemplo, aparecer a derivada das constantes, enfim, fazendo dessa forma que a gente obtém resposta direto, né? Tomando a derivada parcial.
E aí, para deixar isso aqui de uma forma mais apresentável, a gente vai usar o together, mas a gente poderia usar o full simplify também. Que usando together, a gente tem isso daqui, que está um pouco mais apresentável do que o resultado anterior. E qual que é a ideia? A gente quer igualar isso aqui a zero para descobrir o lambda máximo, né? Só que para isso aqui ser zero, o numerador tem que ser zero, né? Então, para isso, a gente vai selecionar o numerador com a função numerator. Então, numerator passa para a gente o numerador, e aí em seguida, ó, a gente poderia tentar resolver essa equação aqui para achar qual que é o lambda máximo, né? Porque a gente tem a equação, basta resolver para achar qual que é o lambda máximo. Só que se a gente tenta fazer isso, ó, pegando aqui, ó, numerator, né, que é isso aqui, igualando a zero, pedindo para o matemática resolver com relação a lambda, reparem o que vai dar. Ó, o matemática ele não consegue resolver, né? Fala para tentar reduce or find the instances ao invés disso, né? Vamos tentar, só que ainda assim, né, não vai dar certo. Reparem, aqui ó, o reduce não acha, o find instance também não vai achar. Por quê, né? Por quê? Porque essa equação a gente precisa trabalhar ela um pouco mais para passar ela pro matemática, né? Em que a gente vai ver que no final das contas ele vai estar lidando com uma equação transcendental. Então, vamos para isso, ó, fazer uma mudança de variável. É aí que entra o raciocínio por trás da gente programar no matemática. A gente tem que saber interpretar os resultados que ele dá para a gente, né? Tentar manipular para ele dar para a gente o que a gente quer que ele dê, né? Então, vamos fazer essa mudança de variáveis aqui, ó. Vamos falar que lambda é igual a CH sobre TKX, em que fazendo isso, ó, nota, lambda definido como CH sobre TKX, ele vai cortar, né, várias constantes aqui, né? Então, ó, eu vou pegar essa expressão aqui, né, e nela eu vou substituir isso que eu falei, lambda CH por KXT, né? Em que eu vou mudar então da variável lambda para a variável x, porque o resto tudo aqui, ó, CH, K e T são as constantes que a gente já tem. E fazendo isso, ó, a gente tem essa nova expressão aqui, que a gente pode dar uma simplificada, e aí a gente obtém somente isso daqui, ó. Então, dando uma simplificada, a gente obtém essa expressão bem mais simples, em que agora a gente tem que lidar com a variável x, né? Então, considerando essa nova variável x, a condição de extremização da função vai retornar o seguinte, né? Reparem, para isso, ó, vou pegar o numerador e igualar a zero. Como esse aqui foi o último cara avaliado, ó, eu estou passando isso aqui, que vai me dar a última avaliação, né? Pegar o numerador disso e igualar a zero. Então, peguei isso daqui, né? Ou então, eu poderia, alternativamente, né, fazer a seleção direta, ó, desse numerador aqui, né, um Ctrl+C, Ctrl+V, colocar aqui, né, para poder tratar isso, né? Porque a gente precisa resolver essa equação e descobrir para qual x a gente vai ter um máximo. Em que, para isso, ó, vamos dividir por e elevado a x e dar uma simplificada, em que a gente obtém essa equação mais simples aqui, ó. Em que, repare, apesar dessa equação ser aparentemente simples, a gente vai precisar de uma ajuda extra do matemática. Por quê? Porque essa equação acima, né, é uma equação transcendental, né? E um dos métodos mais sofisticados para resolver tais equações é com a função findRoot do matemática. E para essa função a gente vai precisar o quê? Dar um valor inicial a ela para que ela procure soluções próximas a um ponto. Em que, se eu não me engano, eu já abordei essa função com vocês aqui. E nas aulas anteriores, né? No caso, nos módulos anteriores. Enfim, aí no caso, ó, a gente pode fazer por duas formas. A gente pode usar por inspeção, né, inspecionar a função para mandar um ponto para a função procurar a solução próximo dele, ou a gente pode plotar o gráfico para ver quais vão ser as soluções e mandar o findRoot procurar a solução perto do ponto do gráfico. Vamos fazer pelos dois métodos aqui para a gente poder comparar. Ó, no caso, a gente pode ver por inspeção que a solução não trivial, em que a trivial dessa equação aqui seria x igual a zero, né? Porque se x igual a zero, esse termo fica 1, que fica 0, 5 igual a 5. É uma das soluções, só que a gente quer a solução não trivial, né? Que não é zero. E por inspeção a gente pode ver que a solução não trivial é próxima de 5. Por quê? Porque 5 elevado a menos x pode ser muito menor do que 5, né? No caso aqui, aliás, é muito menor do que 5.
Porque, reparem, né? Se a gente tomar, por exemplo, aqui, ó, 5 dividido por e elevado a 0,1 e pegar o valor numérico disso, né? A gente tem esse cara aqui, né? Para o caso, então, que x, isso aqui, né, aliás, vai depender do valor que a gente colocar aqui para x. Porque, por exemplo, se a gente colocar um x entre 0 e 1, a gente vai ter algo próximo de 5. Mas se x, né, for maior do que 1, né, for aumentando, né, a gente vai ter já um valor muito menor do que 5. De fato, ó, se a gente pega 5 e divide por e elevado a 1, né, a gente tem 1. Aí se a gente já divide por e elevado a 2, vai caindo. Por e elevado a 3 também, né? Então, para um x maior do que 1, isso aqui é verdade, né? Mas para um x entre 0 e 1, isso aqui não é verdade, é o inverso, né? Então, aqui, ó, deixa eu até cancelar isso daqui, né? No caso, por instrução, é próxima de 5. E, de fato, então, ó, fazendo essa análisezinha aqui, rápida, a gente vê que a solução ela é próxima de 5. Por quê? Porque vamos pegar aqui para o caso que x é maior do que 1. Se x é, por exemplo, 1, vamos pegar aqui, aliás, 2. Vou pegar se x é igual a 2, a gente tem o que para esse primeiro termo aqui? A gente tem 0,67. Né? Isso aqui não se aproxima de 5. Né? Mas vamos pegar aqui, por exemplo, 3. 3 mais esse, aí vai ficar 3 aqui, né, mais esse trem. Não é próximo de 5. Mas vamos pegar aqui 4, já vai se aproximando mais de 5. Ó. A gente tem 4, né, e aqui esse termozinho. Agora vamos pegar 5. Né? Aí 5 a gente já tem um resultado próximo. Né? Então aqui, ó, 5 mais isso daqui. Aí já passou, não vai ser igual. Então tá alguma coisa entre 5 e 4, né, a nossa solução. Ou seja, o valor de x. Em que quem que vai achar isso pra gente, né? Qual que é esse valor exato? O find root. É o valor aproximado, na verdade, né? O valor aproximado quem vai achar é find root. E aí a gente usa find root, né? Em que a gente passa a equação, passa a variável para ser resolvida, né? E passa o ponto para procurar a solução. Então, aqui, ó, find root diz pra gente que a solução é essa daqui, né? Aproximadamente essa daqui. Então, esse é o valor aproximado de x, em que, para não apelar para essa inspeção aqui, né, a gente tem que ficar chutando valores, assim, entre aspas, né, porque com a análise da equação a gente consegue mais ou menos dar uma verificada, em especial nessa daqui, ó, porque, por exemplo, né, se x é igual a 5, né, isso aqui a gente já vê que é muito pequeno e que vai dar 5 mais alguma coisa. Agora, se isso aqui for 4, isso aqui vai dar 4, alguma coisa pequena, então a gente já consegue ver que está entre 4 e 5, né? E por isso que a gente pode usar a expressão facilmente, mas tem caso que não vai ser fácil, então a gente usa o plot para ter um valor melhor, né? Em que a gente poderia até, por exemplo, aqui, ó, passar 4, em que o find root também encontraria a solução. Deixa eu passar 5 aqui para ele. Então, ó, reparem, fazendo o plot para ver, a gente consegue saber melhor qual valor passar para find root, né? Ao invés de inspecionar a função, aliás, a equação, em que aqui, ó, eu estou mandando ele plotar essa função e essa função, porque é justamente isso que a gente quer, né? O ponto em que os dois gráficos vão se intersectar, né? Que vai ser as soluções da nossa equação. Né? Então aqui, ó, nos pontos que os gráficos se intersectam, a gente tem as soluções da nossa equação. A primeira aqui é a solução trivial, em que x é igual a zero, né? E a segunda vai ser a solução não trivial, que x é igual a esse valor que o find root passou. Aí aqui, ó, plotando o gráfico, a gente vê claramente que a gente tem essas duas soluções e que aqui ó, é um valor próximo de 5, ó, próximo de 5. Então a gente sabe qual valor jogar em find root através da análise gráfica, que em geral é a mais aconselhada, né? Mas enfim, dado isso, que a gente obteve o valor de x, né, a gente tem a expressão para quem que é o lambda máximo. Por quê? Porque lembrem-se, o nosso lambda aqui, ó, conforme a gente definiu, é CH sobre TKX. Se a gente tem o valor de x máximo, a gente tem o valor de lambda, o valor de x, né, que passa o lambda máximo, a gente tem um lambda máximo aqui. Né? Então, a gente pode substituir a solução 1 aqui, que a gente vai ter o nosso lambda máximo. Né? Então, substituindo a nossa solução, né, que passa esse valor aqui para x, né, a gente tem
esse valor para a lambda máxima, que aqui o x está aqui, ó. Aí eu estou substituindo o valor da solução, né, aqui. E aí ele já está realizando até a divisão aqui para a gente, ó. Então ele me deu que esse aqui é o nosso lambda máximo. E essa aqui seria basicamente, né, a nossa lei de Young, em que a gente teria, né, a gente tem essa cara aqui, né, que lambda máximo é igual a b sobre t, né. E, bom, agora, ó, vamos seguir. Dado que a gente já tem esse lambda máximo, a gente precisa verificar se esse valor está consistente. E para isso a gente precisa verificar que o denominador, né, da expressão é não nulo, né? Ou seja, o denominador dessa expressão aqui, ó, é não nulo, da qual a gente está partindo. Porque se o lambda que a gente obteve der um denominador nulo, deu ruim, né? Não vai ser o lambda máximo. Tem alguma coisa errada. Então, fazendo isso, ó, verificando, a gente vê que a gente obtém, né, um denominador não nulo em lambda igual a lambda máximo. Então, nossa solução está consistente. E agora, né, qual que é o lambda máximo para a radiação solar? Bom, já que a gente obteve o lambda máximo, sabendo que a temperatura média, né, da superfície do Sol é de 5.700 Kelvin, a lei de Young determina que o lambda máximo é, né, para o caso que T é igual a 5.700, né, é o seguinte. É esse valor aqui, né? Então, esse aqui seria o valor de lambda máximo para uma temperatura de 5.700 Kelvin, ou seja, para a superfície do Sol. Em que aqui, ó, reparem, eu estou passando aquela mesma ideia de converter as unidades, né? Em que aqui, ó, 5.700 vezes, convertendo a unidade de Kelvin, a velocidade da luz, estou convertendo as unidades, né? Isso aqui, ó, passa para a gente, só reforçando isso daqui, né? Então, a gente está pegando a conversão das unidades e aí a gente obtém o valor do lambda máximo em metros, né? Então, esse aqui é o comprimento de onda máximo emitido, né, por um corpo negro com a temperatura de 5.700 Kelvin, que é o caso do nosso Sol. Então, essa é a aplicação que eu queria trazer para vocês de física quântica, que é um dos primeiros tópicos que a gente vê, e é bem interessante ver como que isso daqui é implementado no matemática, e permite a gente fazer, enfim, diversos estudos, aperfeiçoar melhor o nosso entendimento, né, do que está acontecendo. E por hoje é só, vejo você na próxima aula.